Eu juro que entrei naquele forró com a intenção mais pura do mundo: esquecer. Esquecer a semana ruim, esquecer a solidão batendo ponto todo dia às 6 da tarde, esquecer principalmente que eu ainda pensava nela quando a sanfona chorava mais alto. Só que esquecer nunca foi meu forte. Beber, sim. O forró do Zé Bastião ficava no único salão grande da cidade, aquele que servia para tudo: casamento, velório de gente importante, bingo beneficente e, claro, forró de sábado. O piso de cimento liso já tinha visto mais histórias do que padre em confissão. E naquela noite, sem saber, ele ia ver a minha. Cheguei cedo demais para quem dizia que só ia dar uma passadinha. Cumprimentei Zé com a cabeça, sentei numa mesa de plástico torta e pedi a primeira dose. Só para esquentar, falei para mim mesmo como se eu fosse uma pessoa confiável. A música começou e, com ela, o desfile de personagens que só o interior é capaz de produzir. Tinha casal que dançava grudado como se tivesse sido colado com super bonder. Tinha gente que dançava sozinha, olhando para o nada. E tinha eu, parado, observando, fingindo que estava tudo bem. A segunda dose veio sem que eu pedisse. A terceira também. Quando percebi, já estava conversando com o copo, explicando para ele que eu era um homem forte, mas sensível, e que ninguém precisava saber disso. Foi aí que eu vi o padre. O padre da minha cidade não era um padre comum. Era jovem demais para ser respeitado pelos mais velhos e sério demais para ser querido pelos mais novos. Usava batina até para ir na padaria e tinha aquele olhar de quem sabia demais sobre a alma dos outros. E, para completar, ele estava ali, no forró, no meio do salão. Isso só pode ser miragem, murmurei piscando forte. Mas não era. O padre andava devagar, cumprimentando o povo, sorrindo daquele jeito que parece julgamento disfarçado de bondade. Meu estômago gelou. Não porque eu estivesse fazendo algo errado, bom, talvez um pouco, mas porque eu sabia que quando a bebida sobe, a dignidade desce pelo ralo. A sanfona puxou um shot mais animado, alguém me puxou pelo braço, e quando vi, eu estava dançando. Mal. Muito mal. Eu dançava como se estivesse brigando com o chão. Rodava demais, tropeçava pouco, ria alto. Era o auge da minha carreira artística. Foi no meio dessa apresentação lamentável que eu senti um silêncio estranho. A música continuava, mas o salão parou, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Olhei em volta, confuso, e vi todo mundo olhando para um único ponto. O padre estava parado no centro do salão e olhando para mim. Meu coração começou a bater no ritmo errado da música. Pensei em sair correndo, mas minhas pernas não concordaram. Pensei em fingir que não era comigo. Mas aí ele falou: Davi. Meu nome ecoou mais alto do que a sanfona. O salão inteiro congelou. Eu congelei. Até o copo na minha mão pareceu pesado demais. Padre! Foi tudo o que consegui dizer, com uma voz que não combinava com o homem que eu achava que era. Ele se aproximou calmamente, enquanto eu sentia cada escolha errada da minha vida passar em forma de flashback. Parou na minha frente, me olhou de cima a baixo e suspirou. Meu filho, começou ele, e eu já estava pronto para pedir perdão por pecados que nem cometi. Você prometeu que ia ficar só no refrigerante hoje. O salão explodiu em risadas. Eu pisquei tentando entender. Prometi? Prometeu. Ele confirmou sério. Lá na quermesse. Disse que estava tentando melhorar. Eu senti meu rosto queimar. Não lembrava da promessa, mas lembrava da quermesse. Lembrava vagamente de chorar perto da barraca do cachorro-quente e dizer que minha vida estava uma bagunça. O padre pegou meu copo com cuidado e colocou na mesa mais próxima. Às vezes a gente tenta esquecer a dor do jeito errado, disse ele, agora mais baixo, só para mim. Mas não é se perdendo que a gente se encontra. Eu engoli seco. Ri de nervoso. Padre, eu só queria dançar um pouco. Ele me olhou por alguns segundos e, para o espanto geral, estendeu a mão. Então dance direito. Antes que eu pudesse responder, ele me puxou para o meio do salão. O povo aplaudiu, riu
gritou. Eu, completamente sem chão, deixei ser levado. O padre dançava melhor do que eu. Muito melhor. E ali, no meio do forró, bêbado, envergonhado e rindo como há muito tempo eu não ria, eu sentia algo estranho no peito. Não era felicidade completa. Mas também não era só tristeza. Era o começo de alguma coisa. Eu acordei com o sol me julgando pela janela e a cabeça parecendo uma escola de samba fora de época. Cada batida era um lembrete claro de que eu tinha exagerado, de novo. Fiquei alguns segundos parado, tentando entender onde eu estava, até reconhecer o teto do meu quarto e o ventilador fazendo aquele barulho de helicóptero cansado. Aos poucos, a memória da noite anterior começou a voltar. O forró, a sanfona, as risadas e o padre. Ave Maria, murmurei, levando a mão ao rosto. Levantei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse desmontar meu corpo em peças soltas. No espelho, encontrei um homem com olheiras profundas, cabelo amassado e um olhar que misturava vergonha com incredulidade. Eu tinha dançado forró com um padre, no meio do salão, sob aplausos. Se alguém tivesse me contado essa história, eu não acreditaria. Fui até a cozinha em busca de café forte o suficiente para ressuscitar defunto. Enquanto a água esquentava, meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem. Depois outra. E outra. Todas do mesmo grupo. Forró de sábado. Abri com cuidado como quem desarma uma bomba. Davi, você tá famoso. KKK. Nunca ri tanto na minha vida. Padre dança melhor que você. Vai confessar quando? Fechei os olhos. A cidade inteira já sabia. Em lugar pequeno, notícia corre mais rápido que moto sem escapamento. Tomei o café quase sem sentir o gosto e fiquei ali, sentado, pensando em como eu tinha chegado naquele ponto. Não era só a bebida. Nunca era só a bebida. Saí de casa perto do meio-dia, tentando parecer uma pessoa normal. No caminho, encontrei Dona Lourdes, que me olhou com aquele sorriso que mistura fofoca e carinho. Bom dia, meu filho, disse ela. Dança bem, viu? Bom dia, Dona Lourdes. Respondi, com vontade de cavar um buraco e morar dentro. Na padaria, o clima era o mesmo. Olhares curiosos, risadinhas abafadas, comentários que paravam quando eu chegava perto. Eu era o assunto do dia. O bêbado do forró. O cara que levou sermão dançando shot com o padre. Mas no meio de tudo isso, uma coisa me incomodava mais do que a vergonha. O que o padre tinha dito. Não é se perdendo que a gente se encontra. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. No fim da tarde, quando o calor começou a dar trégua, ouvi uma batida no portão. Abri já esperando mais uma piada. Mas era ele. O padre estava ali, de camisa simples, sem batina, segurando um sorriso tímido. Boa tarde, Davi. Eu travei. Padre. Boa tarde. Posso entrar? Abri o portão sem saber onde enfiar a cara. Ele se sentou na cadeira da varanda, olhou em volta, respirou fundo. Vim ver se você estava bem. Ri sem humor. Depois de ontem? Mais ou menos. Ele sorriu de canto. O povo exagera, mas também se preocupa. Ficamos alguns segundos em silêncio. O vento mexia nas folhas do quintal, e eu sentia aquele aperto conhecido no peito, o mesmo que me fazia beber mais do que devia. Padre, comecei coçando a nuca. Desculpa por ontem. Eu não queria... Eu sei. Ele interrompeu com calma. Você não queria chamar atenção. Só estava tentando esquecer alguma coisa. Olhei para ele, surpreso. Como o senhor sabe? Porque todo mundo que exagera tenta esquecer algo, respondeu. E porque eu vi nos seus olhos, lá na quermesse, e ontem também, engoli seco. Eu não sou um caso perdido, sou? Ele riu baixo. Se fosse, eu não tinha dançado com você. Aquilo me pegou desprevenido. Ri também, pela primeira vez sem vergonha. O senhor dança bem, falei. Anos de treino escondido, ele brincou. Mas não vim falar de dança. Ele ficou sério. Vim te chamar para ajudar num projeto da paróquia.
Aulas de música para as crianças. Precisamos de alguém para organizar. Eu? Apontei para mim mesmo. Padre, eu mal organizo minha vida. Justamente, ele disse. Às vezes ajudar os outros ajuda a gente também. Fiquei em silêncio. A ideia me assustava. Responsabilidade sempre me assustou. Mas pela primeira vez em muito tempo, algo ali parecia possível. Pense com carinho. Ele continuou, levantando-se. E Davi? Não tenha vergonha do que aconteceu. Rir de si mesmo também é um tipo de cura. Ele foi embora deixando a varanda quieta demais. Fiquei ali, olhando para o nada, sentindo uma mistura estranha de medo e esperança. Naquela noite, passei em frente ao salão do forró. As luzes estavam apagadas, o chão em silêncio. Sorri sozinho. Talvez eu não tivesse me perdido completamente. Talvez aquele momento constrangedor fosse, na verdade, o começo de uma mudança. E pela primeira vez em muito tempo, eu fui dormir sem precisar beber para calar o peito. No dia seguinte, acordei com uma decisão atravessada no peito, daquelas que a gente sente antes mesmo de entender direito. Eu ia aceitar o convite do padre. Não porque eu fosse um exemplo de cidadão responsável, mas porque, de algum jeito torto, aquilo parecia me escolher mais do que eu escolhi. Passei a manhã andando pela casa, arrumando o que dava para arrumar e empurrando com a barriga o que não dava. Abri gavetas antigas, encontrei papéis inúteis, lembranças que eu fingia não ver. Tinha um violão esquecido atrás do guarda-roupa, com uma corda arrebentada e poeira suficiente para contar a idade dele. Passei a mão por cima e senti um aperto bobo na garganta. Fazia tempo que eu não tocava. Fazia tempo que eu não tentava. À tarde, fui até a paróquia. O caminho parecia diferente, como se a cidade tivesse decidido me observar com mais cuidado. Gente na calçada, gente na janela, gente com aquele sorriso curioso de quem ainda lembrava da noite do forró. Eu fingia normalidade. Andar ereto, olhar para frente, mãos no bolso. Por dentro, um samba descompassado. O padre me recebeu na porta sem cerimônia. Pensei que você ia desistir, disse ele, sorrindo. Eu também pensei, respondi. Mas aqui estou. A sala onde aconteceriam as aulas era simples. Cadeiras de plástico, um quadro branco manchado e instrumentos que pareciam ter sobrevivido a uma enchente emocional. Um pandeiro sem pele, um triângulo torto, 2 violões mais velhos que eu. A gente começa pequeno, explicou o padre. O importante é começar. As crianças chegaram aos poucos, umas tímidas, outras elétricas demais para ficar sentadas. Me olhavam como se eu fosse uma mistura de novidade com desconfiança. Ah, esse é o Davi, o padre anunciou. Ele vai ajudar vocês com música. Uma menina levantou a mão. Ele é o moço que dançou bêbado no forró? O silêncio caiu como um pano molhado. Respirei fundo. Sou eu mesmo, respondi. Mas hoje eu tô só meio bobo, não bêbado. As crianças riram. O gelo quebrou. E eu também. Um pouco. Começamos do jeito que deu. Palmas batidas na mesa, cantigas simples. Eu errava, elas erravam, todo mundo errava junto. E, estranhamente, isso me deixava leve. Não tinha cobrança. Não tinha passado cobrando conta. Era só aquele momento. Quando a aula terminou, eu estava suado, cansado e sorrindo feito idiota. O padre se aproximou. Viu só? Disse ele. Você tem jeito. Tenho é sorte, respondi. Elas que me ensinaram mais do que eu ensinei. Na saída encontrei Clara. Ela estava encostada no portão, conversando com uma senhora. Quando me viu, sorriu daquele jeito que desmonta qualquer tentativa de defesa. Clara era daquelas pessoas que parecem carregar luz própria, mesmo quando o dia está nublado. Soube que virou professor, ela disse cruzando os braços. Professor não... sobrevivente, respondi. Ela riu. Gostei de te ver lá dentro. Parecia... diferente. A palavra ficou suspensa entre nós. Diferente. Talvez fosse isso mesmo. Quer tomar um café qualquer dia? Ela perguntou como quem não quer nada, mas quer.
Meu coração deu um salto tão alto que quase tropeçou. Quero. Marcamos para 2 dias depois. Simples assim, sem drama, sem desculpa. Voltei para casa andando devagar, saboreando aquela sensação estranha de expectativa. Não era só sobre Clara. Era sobre sentir que a vida podia oferecer algo além do ciclo bebida ressaca vergonha. Naquela noite, sonhei que dançava forró de novo. Mas dessa vez, eu não tropeçava. O salão estava cheio, as luzes acesas e ninguém ria de mim. Quando acordei, ri sozinho. Sonhos também ensaiam. Os dias seguintes foram ocupados. Aula na paróquia, pequenas conversas, ajustes improvisados. Descobri que responsabilidade cansa, mas cansa de um jeito bom. Às vezes a vontade de beber aparecia, principalmente quando o silêncio da noite apertava. Mas eu lembrava do olhar das crianças, do sorriso de Clara, do padre dançando melhor do que eu. O café com Clara foi simples e perfeito. Falamos da vida, das faltas, dos tropeços. Ela não me julgou. Eu não precisei fingir. Em algum momento, contei da noite do forró. Ela riu, mas com carinho. Às vezes a gente precisa passar vergonha para acordar, ela disse. Concordei. Eu tinha acordado. Na semana seguinte, o padre me chamou de canto. O salão do forró vai receber um evento beneficente, explicou. E as crianças vão se apresentar. Meu estômago gelou. Lá? Lá, confirmou. E eu queria que você estivesse com elas. Olhei para ele, sentindo o passado e o presente se encararem de frente. Eu topo, disse com a voz firme. Mas sem bebida. Ele sorriu, orgulhoso. Assim que se fala. Naquela noite, deitei olhando para o teto, o ventilador girando preguiçoso. Pensei no salão, no forró, no silêncio que caiu quando meu nome ecoou. Pensei em como tudo podia ter terminado ali, em vergonha eterna. Mas não terminou. Porque às vezes a vida não para te expor, mas para te dar a chance de recomeçar. E eu estava começando. O dia da apresentação chegou com aquele gosto agridoce de coisa importante. Não era medo exatamente, mas também não era calma. Era expectativa misturada com lembrança, como se o passado estivesse sentado na beira da cama, me olhando amarrar o tênis. O salão do forró tinha sido limpo, decorado com bandeirolas coloridas, e um palco improvisado que parecia frágil demais para sustentar qualquer emoção mais forte. As crianças chegaram cedo, agitadas, correndo de um lado para o outro. Algumas usavam roupas simples demais, outras exageradas demais. Todas carregavam nos olhos um brilho que eu reconhecia, o de quem quer ser visto. Professor, e se eu errar? Perguntou um menino magro, segurando o pandeiro com força. Se errar, erra comigo, respondi. Errar junto dói menos. Eu mesmo estava tentando seguir esse conselho. Quando pisei no salão, senti o corpo todo reagir. O chão era o mesmo. As paredes, as luzes, o cheiro de bebida antiga misturado com desinfetante barato. Era ali que eu tinha dançado sem dignidade, ali que meu nome tinha ecoado mais alto do que devia. Por um segundo pensei em sair. Ninguém ia me julgar se eu desse uma desculpa qualquer. Mas aí vi as crianças alinhadas perto do palco, me procurando com o olhar. E fiquei. O salão começou a encher. Gente da cidade inteira. Dona Lourdes na primeira fila, o pessoal da padaria, conhecidos que eu não via há anos. E no meio deles, Clara. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu e fez um sinal discreto de força com a mão. Aquilo me ancorou. O padre abriu o evento com algumas palavras. Falou de solidariedade, de música, de comunidade. Não falou de mim, e ainda assim, eu senti que cada frase era um empurrão suave nas minhas costas. Agora, anunciou ele, vamos ouvir nossos pequenos músicos. As crianças subiram no palco. O barulho diminuiu. O salão, de novo, pareceu segurar a respiração. Meu coração batia tão alto que eu achei que o microfone fosse captar. Começamos. As primeiras notas saíram tímidas, meio tortas.
Um pandeiro entrou fora do tempo, uma palma atrasou. Eu sorri, exagerei nos gestos, fiz careta. Elas riram, ajustaram e, de repente, a música aconteceu. Não perfeita, não ensaiada demais, mas viva. Olhei em volta. As pessoas sorriam. Algumas filmavam com o celular. Outras batiam palma, emocionadas. Eu senti algo subir pelo peito, quente, firme. Orgulho. Não de mim, mas daquele instante. No meio da apresentação, meus olhos caíram num canto do salão. A mesa onde eu tinha bebido demais naquela noite. Vazia agora. E pela primeira vez, não senti vontade de sentar ali. Quando a música terminou, o aplauso veio forte. Forte de verdade. As crianças se curvaram, algumas sem entender direito o que estava acontecendo. Eu engoli seco. Se tivesse bebido, teria chorado. Sóbrio, chorei mesmo assim, mas por dentro. Depois tudo virou conversa, risada, movimento. Gente me cumprimentando, me dando tapinha no ombro. Você tá diferente, Davi. Ouvi mais de uma vez. Diferente. A palavra voltava. Clara se aproximou quando o salão já estava mais vazio. Eu sabia que você ia ficar, ela disse. Eu quase não fiquei, confessei. Mas ficou. Assenti. Fiquei. Saímos para fora, o ar da noite mais fresco. Sentamos no degrau da entrada, observando o salão agora silencioso. A mesma cena, outro significado. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Você sente falta de beber? A pergunta veio sem acusação. Só curiosidade. Pensei um pouco. Às vezes, principalmente quando o silêncio aperta. Mas hoje... Hoje não. Ela sorriu. Hoje você não precisou. Ficamos ali em silêncio confortável. Aquele tipo raro que não pede explicação. Nos dias seguintes, a cidade ainda comentava a apresentação. Mas agora o assunto não era mais o bêbado do forró. Era o professor improvisado, o cara das crianças. Eu não sabia exatamente quem eu era agora, mas sabia quem eu não queria mais ser. Nem tudo foi fácil. Teve noite em que a vontade veio forte, quase física. Teve dia em que acordei cansado demais, querendo desistir. Teve recaída de pensamento, quase de atitude. Mas sempre tinha algo me puxando de volta. Uma mensagem de Clara, uma criança perguntando quando seria a próxima aula, o olhar firme do padre quando me via. Uma tarde, encontrei o padre no salão vazio. Ele estava sentado numa cadeira, olhando para o palco. Engraçado, ele disse. Como um lugar pode mudar de significado? Ou como a gente muda? Respondi. Ele me olhou e sorriu. Você sabe que isso não é o fim, né? Assenti. Sei, mas é um bom meio. Naquela noite, passei em frente ao salão outra vez. Parei. Respirei fundo. Não entrei. Não porque tivesse medo, mas porque não precisava mais provar nada ali. Continuei andando. E pela primeira vez, senti que o passado tinha parado de me puxar pelo braço. Ele finalmente estava ficando para trás. Depois da apresentação no salão, a vida não virou um filme bonito em câmera lenta. Ela seguiu do jeito que a vida segue. Com dias bons, dias médios e dias em que o silêncio pesa mais do que deveria. O que mudou não foi o mundo ao meu redor. Fui eu. E isso, descobri, dá mais trabalho do que parece. As aulas na paróquia continuaram. As crianças já não me olhavam como novidade, mas como presença. E isso assustava um pouco. Ser presença significa não poder desaparecer quando aperta. Significa voltar mesmo quando o corpo pede cama e a cabeça pede fuga. Teve uma noite, em especial, em que quase estraguei tudo. Choveu o dia inteiro. Daquelas chuvas que deixam a cidade cinza e o pensamento escuro. As crianças não foram à aula. Clara tinha viajado para visitar a mãe. E eu fiquei em casa ouvindo o barulho da água batendo no telhado como se fosse contagem regressiva. O silêncio voltou. Abri a geladeira por hábito. Fechei. Abri de novo. Nada tinha mudado, mas eu esperava que sim. Sentei no sofá, liguei a televisão sem som, só para ter alguma coisa se mexendo. Não funcionou.
Foi aí que lembrei do bar do Zé Bastião, da mesa torta, do copo gelado, do esquecimento rápido. Levantei, peguei a chave. Parei na porta. Fiquei ali alguns minutos brigando comigo mesmo como se fossem duas pessoas diferentes. Uma dizia, só hoje. A outra lembrava do salão, das crianças, do aplauso, do olhar de Clara. Sentei no chão, encostado na porta, como quem desiste de fugir. Peguei o violão. A corda ainda estava arrebentada, mas as outras funcionavam. Toquei mal, desafinado, sem música definida. Toquei até o silêncio cansar de me provocar. Quando parei, estava chorando. Não de tristeza pura, de cansaço, de alívio, de entender que melhorar dói. No dia seguinte, contei ao padre. Não com detalhes heróicos, só a verdade simples. A vontade não some, ele disse. Mas você aprendeu a não obedecer tudo que sente. Clara voltou 2 dias depois. Trouxe bolo e aquele sorriso que sempre chegava antes dela. Você tá quieto, ela observou. Tô aprendendo, respondi. A quê? Pensei um pouco. A ficar. Ela segurou minha mão. Não disse nada. Não precisou. As semanas passaram. A cidade foi se acostumando com o novo normal. Eu também. Não virei exemplo, nem santo, nem inspiração de cartaz. Virei alguém tentando. E isso, percebi, já era muito. Numa tarde quente, o padre me chamou de novo. Vai ter forró no salão sábado, ele disse. Meu estômago revirou. Eu sei, e eu quero que você vá. Padre, não para beber, ele interrompeu. Para dançar, ou só para ficar. Mas não para fugir. Saí dali com o peito apertado. O salão tinha parado de me puxar, mas ainda tinha voz. Forte. Sábado chegou rápido demais. Tomei banho devagar, como quem se prepara para um duelo silencioso. Vesti uma camisa simples. Clara chegou para irmos juntos. Se quiser ir embora, a gente vai, ela disse. Se eu quiser ficar? Perguntei. A gente fica. O salão estava cheio, a música alta, o chão vibrando. Passei pela porta sentindo tudo de uma vez. Memória, medo, orgulho, saudade de quem eu era e de quem eu não queria mais ser. Não bebi, dancei. Mal, mas dancei. Ri, sentei, conversei. Olhei ao redor. O salão não parou. Meu nome não ecoou. Nada precisava provar nada. Em certo momento, vi o padre perto da mesa de som. Ele me viu, levantou o copo de refrigerante e brindou de longe. Brindei de volta. Quando a música mudou para um shot lento, Clara me puxou. Vem! Dançamos. Sem tropeçar, sem vergonha, sem fugir. Ali, no mesmo chão onde eu tinha caído, eu fiquei de pé. E entendi que força não é nunca cair. É aprender onde apoiar o pé quando o chão treme. O salão estava cheio naquela noite, mas já não me engolia como antes. A música continuava alta, o chão vibrava do mesmo jeito, as luzes piscavam sem piedade. Ainda assim, eu me sentia diferente. Não porque tinha vencido alguma coisa definitiva, eu sabia que isso não existia, mas porque eu tinha aprendido a ficar inteiro mesmo quando tudo ao redor chamava pelo excesso. Dancei mais um pouco com Clara. Depois sentamos. Conversamos sobre coisas pequenas. O calor, a música, gente conhecida. E foi ali que percebi algo simples e enorme ao mesmo tempo. Eu estava presente. Não estava contando os minutos para ir embora, nem procurando desculpa para esquecer quem eu era. O forró seguiu. Gente entrando, gente saindo, risadas, histórias, vida acontecendo sem pedir licença. Em certo momento, fui até fora do salão para pegar um pouco de ar. A noite estava morna, o céu limpo. Apoiei as mãos no parapeito e respirei fundo. O mesmo lugar onde, meses antes, eu teria acendido um cigarro emprestado e pensado em tudo o que eu tinha perdido. Dessa vez, pensei no que eu tinha ficado. Ouvi passos atrás de mim. Era o padre. Sem batina, como naquela primeira visita em casa. Fugindo? Ele perguntou meio brincando. Não,
respondi, só respirando. Ele assentiu, olhando o movimento lá dentro. Você percebeu? Ele disse. O quê? Que ninguém te chama mais pelo que você foi. Segui o olhar dele. O salão seguia vivo, indiferente ao meu passado. É, respondi. Meu nome não ecoa mais. Ele sorriu. Porque agora ele não precisa ecoar. Ele está no lugar certo. Ficamos ali alguns segundos. Depois ele voltou para dentro. Eu fiquei mais um pouco, só sentindo o vento. Quando voltei, Clara me esperava. Pensei que tinha ido embora, ela disse. Não vou, respondi. Não hoje. Ela sorriu daquele jeito tranquilo que só quem confia consegue sorrir. A música mudou. Um forró antigo, desses que todo mundo conhece. Dançamos outra vez. Não era sobre passos certos, era sobre ficar junto. Olhei em volta. Vi as crianças correndo perto do palco, agora sem instrumentos, só sendo crianças. Vi Dona Lourdes batendo palma sentada. Vi gente que tinha rido de mim, agora sorrindo comigo. E pela primeira vez, isso não doeu. Porque eu não precisava mais da aprovação deles. Em algum momento percebi que o salão não tinha parado. Quem tinha parado era eu, lá atrás. Naquela noite em que meu nome virou eco. Hoje ele era só nome. E isso bastava. Quando a música acabou, Clara encostou a cabeça no meu ombro. Orgulho de você, ela disse. Não respondi na hora. Às vezes as palavras demoram a alcançar o que a gente sente. Saímos do salão de mãos dadas. A rua estava silenciosa, como se a cidade também estivesse respeitando aquele momento. Caminhamos devagar, sem pressa de chegar. Sabe, falei, eu achava que aquela noite tinha sido o fundo do poço. E foi? Ela perguntou. Foi o chão, respondi. Mas também foi onde eu aprendi a ficar em pé. Ela apertou minha mão. Chegando em casa, parei antes de entrar. Olhei para a rua, para o céu, para mim. Pensei em quem eu tinha sido. Pensei em quem eu estava sendo. Nenhum dos dois perfeito. Ambos reais. Entrei. Deitei na cama com a janela aberta. O ventilador girava preguiçoso, o mesmo barulho de sempre. Mas agora ele não parecia julgamento. Parecia companhia. Fechei os olhos. Meu nome não ecoou naquela noite. E pela primeira vez eu não precisei que ecoasse, porque eu já tinha ouvido o suficiente.